eu sou o Duda Teixeira e esse é o 8º programa Latitude, podcast sobre assuntos internacionais, agora em novo horário. O Latitude entra sábado às 6 da tarde. A gente não conseguiu avisar muito dessa mudança, porque, enfim, tivemos uma semana super complicada aí. Bom, hoje vamos falar sobre a Argentina e comigo aqui está o Rogério Ortega. Rogério, que é do Antagonista e também escreve na Cruzoé como Rui Goiaba. Ortega, seja bem-vindo. Obrigado. Eu faltei ao último podcast por causa de uma virose que me derrubou um pouco, mas já estou pronto para jogar os 90 minutos. Prorrogação e pênalti eu não arrisco ainda, mas os 90 minutos eu garanto. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Ortega também, que é o criador do bordão do podcast. Ortega, por favor. Latitude, um podcast para situar você no mundo. E hoje a gente tem um convidado, que é o Roberto Luiz Troster, que é economista argentino e também nordestino, como a gente acabou de descobrir aqui. Troster, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, prazer. Troster, você pode começar explicando por que você é argentino e nordestino ao mesmo tempo? Então, eu assisti aquele filme Deus é Brasileiro. Aí decidi com a Marta, nós vamos passar férias no Nordeste, percorrer o Nordeste. Aí cheguei no aeroporto e tinha uma camiseta, orgulho de ser nordestino, com chapéu de coco no meio. Aí comprei a camiseta, aí quando você está viajando, você vai no bar à noite, assim, antes de jantar, conversar, eles falavam que eu não era nordestino, eu falava que era. Aí falavam, quer apostar uma cerveja? Vamos, bora lá. Aí mostrava o documento, Buenos Aires. Aí fala, como não é? Sou Nordeste da Argentina, né? O pai do Rogério... Minha mãe era do Nordeste de Portugal também. Eu tenho um sobrinho que é do Nordeste dos Estados Unidos, nasceu em Nova York, né? Olha aí. Então, somos todos nordestinos. Então, eu estou aqui com 2 nordestinos e o Troço também veio de azul celeste aí, né? Prova de que é nordestino mesmo. Bom, vamos começar falando sobre inflação na Argentina, e aí eu vou pedir para o Joelto passar um vídeo do Javier Milei, que é um deputado argentino, e ele comenta a inflação do ano passado. Vamos lá, Joelto. Lo primero que quiero decir respecto al presupuesto es que es una montaña de inconsistencias. Este presupuesto está construido sobre bases falsas de precios. Está todo mal. Inconsistencia en inflación, inconsistencia en actividad, inconsistencia en empleo, inconsistencia en salario real, inconsistencia con el tipo de cambio, inconsistencia con la tasa. Esto es un desastre. Esto no lo pasa ni siquiera un alumno básico de macroeconomía. Esto es un escándalo. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza no vamos a aceptar este presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Dar um pouco de contexto, fazer a pergunta para o Troster. O número do INDEC saiu ontem, se não me engano, esse número escandaloso de quase 95% de inflação ao ano, né? A mais alta na Argentina desde 1991, uma das maiores do planeta hoje. Segundo os dados que a gente viu, a alta foi liderada pelo segmento de bebida alcoólica, turismo e habitação. No mesmo período, a título de comparação, o Brasil teve uma inflação de 5,79%, foi o número fechado do IPCA, divulgado pelo IBGE recentemente, já foi fora da meta de inflação do Brasil, perto de 6%. E a Argentina está com 95%. Como disse o vídeo que a gente acabou de mostrar, o governo projetava de maneira completamente irreal uma inflação de 33%. Então, eu queria perguntar para o Troster como é que até o Brasil conseguiu debelar a inflação há quase 30 anos com a implantação do Plano Real, e a Argentina tem a dificuldade que tem nesse processo de conter os preços. Então, vamos voltar. Você falou de 91. O que aconteceu em 91? Entrou o Cavalo e ele fez um negócio que se chamava El Uno por Uno. Todo mundo fala que dolarizou a economia, mas foi um currency board. Como funciona um currency board? Você, para cada dólar de reserva, você emite um peso. Isso começou a dar credibilidade. Agora, só que
você tem que ter dólares, gerar dólares, e o governo tem que ter um superávit para não entrar em déficit de dólares, né? Então, isso funcionou muito bem. Com qualquer moeda que tem lastro, até o dólar, quando tinha o lastro ouro, o lastro às vezes não é 100%. Aí o que aconteceu? Começou a diminuir o lastro, diminuir o lastro, diminuir o lastro. Aí chegou uma hora, no fim dos anos 90, cavalo saiu, porque estavam tendo déficit, né? E, bom, aí teve o que aconteceu, a inflação disparou, a desvalorização, tudo isso. Mas volta, quando ele fez o Uno por Uno, em 91 a inflação foi 1.300%, em 92 foi 17%, e depois ficou em um dígito todos os outros anos. Quer dizer, você fez uma engenharia inteligente e funcionou. Falhou por quê? Porque você fez o déficit. Aí o sistema não funcionou mais. Hong Kong funciona com currency board desde os anos 60. Mesma coisa. O segredo qual que é? Controla o déficit, porque existe um gasta mais do que arrecada, o outro tem que arrecadar mais do que gasta. É como numa família. Se eu gasto mais do que eu ponho na casa, minha mulher tem que gastar menos do que ela põe na casa, né? O que aconteceu no Brasil? No Brasil, você fez em 94 o Plano Real, você fez esse jogo, lá, aqui você fez ele com a URV, como o Duda estava lembrando, você fez um superávit fiscal, e aí você, controlando o câmbio, você controlou a inflação. O que aconteceu? Mesmo erro que a Argentina fez. O governo de Fernando Henrique, o primeiro governo, começou a gastar demais, e aí o que aconteceu? Todo mundo viu que não ia conseguir manter o dólar daquele jeito. Na época do Gustavo Franco. Ainda, mas ele tinha aquela banda que o dólar desvalorizava 0, um pouquinho, conseguiu baixar a inflação, conseguiu. Na hora que começou a fazer isso, começou a entrar água. Aí o Brasil perdeu 70 bilhões em um mês. Né? Foi aquele coisa. A sorte do Brasil foi que entrou um Armínio Fraga, que pôs o regime de metas de inflação, a lei de responsabilidade fiscal, e o negócio começou a andar bem de novo. Foi andando bem, mais uma vez. Você fez algumas reformas, você tem que ir adaptando a economia. Chegou aqui em 90 aí chegou, começaram a achar que gastando mais se crescia, né? Isso foi no governo Dilma, né? Gastando bom, gasto é vida. Gasto é vida, a cruzada do crédito e outros absurdos. Aí o PIB começou a ir para baixo e aí você teve a inflação para cima. Mais uma vez, mais uma mudança, o Levi, tudo. Você mais ou menos controlou o negócio, agora você controlando mais ou menos com taxa de... Não acho que é a melhor estratégia para o Brasil, mas foi isso que deu resultado. O que aconteceu na Argentina? Quando teve essa quebra, a Argentina pegou e deu calote. Né? O Néstor Kirchner falou, eu não vou pagar a dívida. Não dá para pagar, não pago. Aí a dívida pública caiu, né? Aí caiu porque você deu calote, né? Assim, não caiu por nada. E aí ele conseguiu administrar bem, a economia foi indo bem, mais uma vez, a mesma história, é até monótono, né? Porque é o mesmo roteiro, você só vai mudando os nomes e as datas, né? Aí o Macri entrou, né? O Macri tinha tudo para acertar, o Macri, assim, uma pessoa bem focada, alguém que tem uma... E aí o que aconteceu? Você continua, o Macri conseguiu entrar de volta no mercado, mas depende do valor do dólar. A Argentina é muito dolarizada. Aí você teve aqueles problemas nos Estados Unidos, na Turquia, que o dólar subiu, aí a dívida ficou impagável em pesos, aí de volta entramos naquele negócio, né? Agora, uma das dificuldades que o Macri teve foi em cortar os gastos, né? Falava-se até do gradualismo, né? Que ele ia cortando de pouquinho, né? Enfim, esse é um problema que o Brasil tem, né? A Argentina já teve sempre essa coisa de precisa cortar os gastos ou gastar menos do que você arrecada, né? Essa seria a solução agora para a Argentina conter a inflação?
Só uma coisa, Maquiavel, há 500 anos, fala, você faz o mal de uma vez e o bem você faz aos poucos. Uhum. Aqui nós estamos começando um governo novo, sabe? Já começaram prorrogando a isenção Os subsídios dos combustíveis, né? Sim. Então, na entrada que você marca o ritmo, depois é difícil. Que acontece na Argentina? Como você é fraco politicamente, você tem que gastar mais para manter o poder. Como que você chegou aqui, por exemplo, no governo Sarney? Sarney não tinha muita legitimidade, então gastava. Fizeram um metrô em São Paulo, tem até uma piadinha que ele estava fazendo aquela ferrovia norte e sul, e aí um economista falou para mim, bom, se for para levar o Sarney embora... Mas gradualismo não funciona. E as províncias na Argentina conseguem, elas precisam muito, né, dessa verba que sai de Buenos Aires, e eles têm muita liberdade para gastar também. Todo mundo quer gastar, porque o que acontece? Você gasta agora, quem paga a dívida é o próximo. Sim. É como cartão de crédito. Você dá o cartão de crédito, você gasta, quer dizer, só mês que vem o problema. Esse mês você vive feliz. E esse é o grande problema, sabe? É chegar e ter consenso para, de alguma maneira, cortar. Ou como fizeram aqui, que foi como fizeram na Argentina também, aqui em 94, na Argentina em 91. O que foi? Você faz um ajuste fiscal e você faz uma nova moeda. Aí funcionou. Agora, você tem que manter o ajuste fiscal. A ideia de que você gastando mais, você cresce mais. Eu vou explicar uma coisa. Tem um negócio chamado multiplicador, né? Você tem multiplicador fiscal, multiplicador de crédito, multiplicador de gastos. O que acontece? Se você gasta e você estimula a atividade estimula outras atividades, e aí você acaba arrecadando mais impostos para pagar o que você gastou, o valor é positivo, então vale a pena gastar. Isso é o keynesianismo, né? A história de Keynes é o seguinte, eu vou contar, já que Keynes foi um cara assim, brilhante, fora dos padrões, né, cara? Tinha um amante antes, depois casou com uma bailarina russa, 25 anos mais nova do que ele, tem toda uma história dele, mas ele ficou milionário, fez a universidade ficar milionário. E aí ele escreveu que uma solução para a crise dos anos 30 era enterrar garrafas com dinheiro nos dumps, nos lixões. Aí, como assim? Não, porque você ia lá, se enterrava as garrafas, os desempregados iam lá, desenterravam as garrafas, desenterrando as garrafas, eles iam gastando as fábricas, acabavam os estoques das lojas, as lojas produziam mais, geravam emprego, né? E isso ia ativar a economia. Num contexto com deflação, como era o contexto da Inglaterra nos anos 30... Sem dívida, né? Sem dívida, como foi o contexto aqui nos anos 30 também. Getúlio Vargas queimou os estoques de café. É uma estratégia inteligente, sabe? É paradoxal, mas gastando mais você arrecada mais. Num contexto como o atual, que você tem pressões inflacionárias e você gasta mal aqui. Ninguém reclama dos gastos, por exemplo, da Suécia. Gasta muito mais que o Brasil, né? Mas você tem bons serviços, uma série de coisas. Então, não funciona nesse quadro. Então, o keynesianismo, bom, Keynes adaptou a economia para uma realidade, né? Os princípios gerais dele valem hoje, né? Bom, mas... Tá, agora, eu estou cansado de escrever sobre a inflação da Argentina e todo ano tem uma matéria nova sobre congelamento de preço. Sim, né? Toda hora parece que eles recorrem a um expediente como esse, né? Vamos lá, Troça, você agora entrou no lugar do Sérgio Massa, ministro da Economia. Qual que é a solução ali para resolver? Sexta-feira à noite? Surpresa, hein? Por essa você não esperava. A gente continua a entrevista. Michael, segunda-feira você começa, tá? Você tem um tempinho ainda para relaxar. Qual que seria a solução? Qual que seria a solução? É fazer também um ajuste fiscal com uma moeda nova? Eu acho que sim. Se você fizer ou um esquema parecido com o RV,
que você indexa todos. Mas para fazer isso, você tem que acertar com os trabalhadores e com o fisco. Não adianta você fazer a moeda nova e você não resolver o problema do desequilíbrio fiscal, você vai ter inflação na moeda nova. A grande sacada do Plano Real, do Plano Cavalo, foi justamente você mudou a moeda, mas você fez um ajuste fiscal. O Fernando Henrique fez o Fundo Social de Emergência, abriu a Caixa Preta, que era outro vazador de recursos públicos, né? Convenceu os trabalhadores para ter o salário pela média. Explico isso. Agora foi reajustado o salário mínimo em 6%, 5% e monta. Na média, os salários perderam 3% o ano passado. Então, se você fosse falar um ajuste, vamos fazer pela média. Sim. E vamos brigar para manter a média. Você tem que tirar, que a inflação é sempre um conflito distributivo, sempre cada um quer mais do que tem direito, né? Então, eu diria que isso seria a solução. E para isso você precisa ter, primeiro, alguém que tenha um pouco de liderança, né? Sim. Alberto Fernandes agora não é reconhecidamente um líder da Argentina. Mas o Sérgio Massa tem esse cara, é um cara que tem mais moral ali, né? Ele tem mais moral, é verdade, é um cara popular, mas mais uma vez está patinando, está correndo atrás de dólares, está curando o sintoma, não a causa. Então, conseguiu dinheiro no FMI, melhorou o dólar soja, né? Você tem o dólar oficial, tem o dólar paralelo e tem outros dólares no meio. Quer dizer, aí vai regulando o preço do dólar soja para os exportadores e entrarem os dólares, porque o exportador exporta e não internaliza os dólares. Então, ele está gerando caixa, mas é só isso. O ano que vem você está prevendo uma seca, né? Um clima pior do que esse ano. Isso quer dizer menos dólares entrando. Preços das commodities continuam no patamar historicamente muito alto. É o segundo ano mais alto da história em dólares, os preços das commodities. Mas é menor do que esse ano. Então, você vai ter mais problemas, né? Aí se falem que ele quer segurar um pouco o dólar oficial, segurar um pouco, para poder segurar a inflação via esse mecanismo, né? E ano eleitoral, a gente tem eleição agora em outubro, mais difícil de conter gastos, né? Eu ia comentar, aproveitando o gancho do Duda, para comentar isso. Massa está na chefia do Ministério da Economia desde agosto, né? Quer dizer, não faz 6 meses ainda. E apesar dos maus resultados da inflação do país até agora, ele é do grupo peronista que aparece nas pesquisas mais bem cotado para uma eventual candidatura à presidência. A gente viu agora há pouco uma pesquisa do Instituto Zumani Córdoba, que provavelmente mais recente, mais completa, de dezembro. O Massa tá ali disputando com o Horácio Rodrigues Larreta, que é o chefe de governo de Buenos Aires, e o Alberto Fernandes tem uns ridículos 3,5% de intenção de voto. O Larreta e o Massa estão ali por volta de 20%, talvez. Ainda tem muita indecisão, né? A eleição vai ser em outubro. Mas o Massa parece ser o único candidato competitivo por enquanto, apesar de não estar entregando, imagino, os resultados econômicos que se esperava que ele entregasse. A eleição é em outubro, mas você tem as prévias, que se chamam as PASSOS, que é em agosto. E a briga é nas PASSOS. As PASSOS mais ou menos decidem. Aí você tem candidatos, por exemplo, que falaram que não vão se candidatar. A Cristina Kirchner. Ela é querida, ela já se distanciou do Alberto, deixou bem claro que não apoia as atitudes dele, etc, etc. Né? Está mal, né? Ela não quer estar mal junto, né? Exatamente. Na alegria, todo mundo é amigo. Tem um ditado aqui, e o mundo irá com você. Chora e você chora sozinho, né? E é bem isso. Então, ela pode ser uma surpresa. Quer dizer, então, eu acho que o placar... O jogo começa em junho. E ela tem todo o interesse em manter a imunidade que ela tem agora, né? Em face dos processos judiciais e as condenações a que ela tem sido submetida. É verdade. Então, o Massa, e ele tem que mudar outras coisas. Um grande problema da Argentina e um grande problema do Brasil é a baixa produtividade. Só 2 números. As projeções de crescimento da América do Sul para este ano e para os próximos 5 anos, que é o fundo do projeto, os 2 lanternas são Argentina e Brasil. O Brasil é mais lanterna que a Argentina.
E aí eu faço a pergunta, agora eu vou ser entrevistador de vocês. O que o Brasil e a Argentina não têm, que a China e a Índia têm? Nós temos tudo que eles têm, um pouco mais, e estamos perdendo. Sabe, que a Arábia Saudita ganhando a Argentina, um timinho de nada, ganhando o time campeão do mundo. É a mesma coisa, Argentina e Brasil estão sendo, na economia, a Arábia Saudita, perdendo de goleada. E o que os chineses fazem, o que os indianos fazem? Eles focam. O que a gente tem que fazer para crescer? O que a gente tem que fazer para melhorar? A China eliminou a miséria, tem menos miseráveis na China do que no Brasil e na Argentina. Eles sabem o que tem que ser feito, né? E é isso que falta para nós, é essa vontade de ganhar, sabe? Essa vontade de realmente fazer acontecer. Ficamos nessa picuinha, sabe? Não muda nada, deixa como é que está para ver como é que fica, né? Eu lembro que nos anos 90, Troster, você me corrija se eu estiver enganado, ali por volta de 93, a economia da China tinha basicamente o mesmo tamanho da brasileira, não é verdade. Isso? Mesmo tamanho. E disparou hoje é 8 vezes maior. 8 vezes. Agora, o problema, você falou das picuinhas que não deixam a gente crescer. O Brasil e a Argentina, a gente teve um período no Brasil de políticas econômicas liberais, né, com Paulo Guedes e tal. Eu não sei se eu concordo com você, mas depois eu falo. E a gente volta agora com o Lula com essa ideia do Estado indutor da economia, né? Essas ideias antigas de estatistas, protecionistas, são o que impedem a gente e a Argentina de crescer como a China, como você falou? Por partes. Eu não sei se for o liberalismo, né, bem entendido, mercados bem regulados, não um anarcoliberalismo, anarcocapitalismo, não vale tudo que é liberalismo. Entender o papel, pôr os limites para o mercado. Adam Smith mesmo, que assim, o texto seminal do liberalismo sobre a mão invisível, falava em tabelar juros, falava numa série de coisas. Quer dizer, mercados funcionam bem quando são eficientes. Não é vale tudo. Vale tudo se chama lei do mais forte. Isso não funciona nunca. Quer dizer, você aumenta a concentração de renda e você diminui o potencial de crescimento do país. Só lembrando, os países mais ricos, por exemplo, os países com renda per capita mais alta, são os que têm melhor distribuição de renda. O Brasil tem uma distribuição de renda ruim, quer dizer, alguns ganham muito e você esquece de fazer a base crescer, aumentar a produtividade da base. Outro lado, gastar mais também não resolve. Porque o que acontece? Você gasta mais agora, mas quem vai pagar a conta amanhã? Se você quer ajudar os mais fracos, você tem que olhar no longo prazo. Eu acho que assim, a melhor política econômica é a que protege mais os mais fracos, sabe? O que é proteger os mais fracos? É garantir inflação baixa, é garantir crescimento, é garantir capacidade de aumentar a produtividade dos menores, né? Então, essa ideia de Estado indutor, conversa para boi dormir, sabe? Você faz obras, por exemplo, as obras como indutoras do emprego. É mentira. Hoje é tudo máquinas pesadas, quer dizer, você vai acabar dando emprego na China, nos fabricantes. Isso se chama setor intensivo em oferta de emprego, não é isso? Não é tão. Não é mais. Não é mais. Antes, quando eu ia os caras com a pazinha cavar o canal, era ótimo. Você fazia infraestrutura, você dava emprego, você induzia todo aquele monte de atividades acessórias, precisava dar comida para eles, precisava hospedar, roupa, tudo isso funcionava com as garrafas de Keynes, né? Não é mais assim, a realidade mudou, né? É interessante que você falou de políticas para ajudar os mais pobres e a primeira coisa que você citou foi a inflação, né? E se você quer ter uma inflação baixa, então você precisa ter responsabilidade fiscal, né? E aí no Brasil a gente tem esse debate de o que vem antes, se é a responsabilidade social ou a responsabilidade fiscal, né? O que tem... Mas a Argentina, a hora que pensa em ajudar os pobres, muitas vezes cai num populismo peronista, né? Que é do tipo,
olha, a carne está muito cara, então como é que a gente baixa o preço da carne? Não proíbe a exportação de carne, porque aí sobra mais carne no país e aí baixa o preço da carne. É tudo muito enfim, é tudo uma política econômica muito heterodoxa, né? Não, e de E não remendos, sei né? que Como você estava heterodoxo, eu falando. diria ruim mesmo, eu não seria tão generoso, né? Parecem remendos sucessivos, né? Como você diz, eles não Miopia, atacam as sabe? Como é que causas. a gente chega até a semana que vem, em vez de começar a olhar mais longe, Uhum. tentar melhorar a produtividade? Eu não acho que existe esse dilema entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Quer dizer, agora está se discutindo aqueles últimos reais que é para o auxílio emergencial, que é 2% do PIB. Espera, e os outros 40%? Uhum. Sabe, você fica olhando isso, né? Uhum. Então, a gente, por exemplo, está importando jatos da Suécia, né? Quando tem fábricas de jatos aqui no Brasil, o Brasil exporta jatos, caças, né? Importa caças da Suécia. Aqueles caças supersônicos, eu acho bonito de ver. Mas, assim, será que eu estou pensando, né, se a Guiana está querendo atacar o Brasil, né? Por isso precisa ter caças. Ou a Bolívia vai invadir o Brasil, né? O Solano Lopes vai de volta. Quer dizer, não faz sentido. Você tem uma série de gastos, de coisas que não fazem sentido, né? Esses gastos, tanto nos caças da gripe, quanto o submarino e tal, eram exorbitantes, né? E na época do governo petista, isso vinha com uma historinha do tipo de transferência de tecnologia e tal, mas, enfim, gastou-se bilhões de reais, um negócio que eu concordo com você. A gente não está esperando ser invadido por ninguém aí, né? A Guiana vai precisar da nossa ajuda quando for invadida, mas também não vai ser invadida pela Venezuela, né? A América Latina não é esse o problema, né? Agora, gostado que a gente estava falando aqui de política econômica argentina e a gente está falando muito do Haddad, né? Do que está acontecendo aqui no Brasil, né? E o Haddad enfim, estava reunido com o Daniel Scioli, que é o embaixador da Argentina aqui no Brasil, naquela conversa, que era uma conversa que se noticiou como uma conversa de moeda única, mas que aí uma moeda única para o Mercosul, e aí um jornalista foi perguntar, Haddad, e aquela moeda única do Mercosul? E aí ele ficou bravo, né? Que moeda única, uma ova? Ninguém falou em moeda única, vai lá estudar, né? Vai se informar. Não, mas uma moeda comum e uma moeda única são animais diferentes. Ele fala, uma moeda única é fazer algo como se fez na Europa, o euro, que todos os países têm. Outra coisa é você fazer uma moeda comum, que se usa como padrão. Argentina e Brasil tem um negócio chamado SML, Sistema de Moedas Locais. Se eu vou fazer uma exportação, por exemplo, para Afeganistão, né? Não sei qual que é a moeda do Afeganistão. Eu exporto, eu pego a exportação, eu troco meus reais por dólares e depois eu troco meus dólares pela moeda do Afegão. Deve ser peso talibã. Peso talibã. Eu troco pelo peso talibã. Eu tenho que fazer uma troca real por dólar, outra coisa dólar por peso talibã. E eu fico sujeito às flutuações do dólar. E fora que você tem dois spreads, né? Diferente. O que é o SML? Você pega e você troca o teu real por peso. Por peso, ou peso por real. Você corta uma das coisas. O que ele está propondo? E eu acho que é uma proposta inteligente. Fazer uma moeda com lastro justamente para servir como referência nas trocas. Sai o dólar e entra essa moeda. Se alguém quiser adotar essa moeda, é outros 500. Mas não está propondo uma moeda única. Está propondo uma moeda comum. Então, agora, essa é uma moeda só para trocas comerciais. Seria entre o Brasil e a Argentina. Só entre Brasil e Argentina, mas pode ser para o resto no âmbito do Mercosul. Pode ser para todo o Mercosul primeiro, ou pode ser para toda a América do Sul, mas uma moeda, a moeda escolhe. Por que o Bitcoin é uma moeda? Porque alguém acha que serve como moeda. Por que as pessoas acham que o ouro serve como moeda? Porque acham que é como moeda. Agora, o que ele está propondo é isso. E ele ficou irritado porque o jornalista não leu a matéria dele, né? Porque acho que está errado ele ficar irritado. Ele podia ter sido cortês e explicado. Olha,
O que eu propus foi isso e isso. Né? Moeda comum é isso, moeda única é outra coisa. A gente não está pensando no euro latino-americano, etc. E nem todo jornalista tem a obrigação de saber de tudo, Claro, né? Quer dizer, você tem a obrigação de absorver e transmitir, mas não de... Agora, o texto que ele escreve com o Gabriel Galípolo, que é o número 2 dele agora, né? Na Folha, acho que foi ano passado, ele fala que os países poderiam ter opção, os dois escrevem isso, poderiam ter opção de abdicar da própria moeda para ficar com essa outra moeda aí, né? Sim. Então, nesse caso, nesse país seria uma moeda única, certo? Não, se os dois países abdicassem, é como a Costa Rica, não, abdicou de ter a moeda, não Costa Rica, quem foi? E tem o Bitcoin e o dólar. O Equador. É o Salvador, acho, não? É o Salvador. Abdicou e tem o dólar. Então, tem uma moeda única com os Estados Unidos. Mas se os dois abdicarem, óbvio. Mas também, se o Brasil se dolarizar, a Argentina se dolarizar, os dois vão ter uma moeda única, junto a mesma de americano e que o Equador. Mas... A gente está falando de possibilidades, e aí o que a gente precisa ver é se tem interesse, qual que é o interesse de fazer isso, né? O que eu fico pensando aqui num brasileiro que está com uma situação macroeconômica, tem lá um rombo, né, nas contas públicas, né? Inflação está sob controle, desemprego está baixo, mas, enfim, tem acertos que precisam ser feitos aí nessa questão fiscal. Aí, quando você fala de uma moeda comum com a Argentina, a gente olha a situação da Argentina e fala, putz, é uma inflação de quase 100% no ano passado, né? Os caras não conseguem conter gastos e não é de hoje, eles estão nessa dificuldade faz muito tempo, né? Eu vou ter a mesma moeda que esses caras aí, eu não quero, entendeu? Acho que um pouco tem essa resistência, porque a gente está vendo a situação da Argentina e fica com medo, né? Então, por parte, assim, acho que não é a questão fiscal aqui, números redondos, a inflação foi 6% ano passado, a Selic está 13%, 13,75%, coisa. 13 menos 6 dá 7%. A dívida PIB é 80% do PIB. 7% de 80% dá 5,6%. 5%. Quer dizer, 5% do PIB você gasta só para pagar juros. Então, se você cresce na mesma velocidade de 5% ao ano para começar a baixar, ou sabe, a dívida começa a crescer. Quanto mais cresce a dívida, mais perigoso fica. Não está na zona de vermelha ainda, mas já está na zona amarela. Em 90, quando veio o Collor, eu falei por todas as letras, tudo, as duas, eu falei, ele vai dar calote. A questão é como. Como que você se defende do calote? Não tinha como não dar calote. Ele fez um calote, muito criticado por todos, mas de qualquer jeito ele ia fazer um calote. 2, fazer uma moeda é um processo que demora. Da Alemanha com a França demorou 10 anos. França e Alemanha se matavam, França, Alemanha, Itália, sabe, sempre brigavam. Você tem cidades hoje, Estrasburgo, que na Alemanha, Estrasburgo, o nome é alemão, né? Não. E conseguindo fazer, demanda tempo, não é algo que você vai fazer do dia para a noite. Mas eu acho que você tem que olhar mais para o Mercosul como uma maneira mais integrada, os dois. Eu acho que tem muito a ganhar se a gente trabalha mais integrado. Moeda comum pode ser uma coisa, não sei se vai pegar, mas pensar mais numa integração maior, ganha a Argentina, ganha o Brasil, é um ganha-ganha, né? É que na Europa a integração aconteceu e a moeda o euro veio depois, né? A impressão que quando a Haddad escreve, né, sobre a moeda comum, parece que ele está querendo colocar antes a moeda para promover a integração, né? Quer dizer, essa integração viria como uma consequência de uma moeda única e não como o resultado disso, né? Você tem muita integração entre os países, número de voos diários, assim, o comércio entre os países, educação, uma série de coisas culturalmente. A integração existe.
muitas indústrias estão integradas aqui e lá. Um exemplo ruim para o Brasil, a Ford estava aqui, agora só está lá e vende para cá. Então, você tem uma integração. Eu não estou defendendo a moeda única, mas acho que o que ele escreveu, a velocidade é algo difícil, concordo com você que não é uma coisa que dá para implantar de um dia para a noite, mas quanto mais coisas você fizer em conjunto, mais você vai aumentar a integração. E talvez você possa criar regra para os dois países, né? Então, vamos integrar, mas a gente vai ter metas comuns aqui para não permitir rombos fiscais, né, dos dois lados. A emissão de moeda. Talvez seja uma maneira de você forçar alguns controles dos dois países, né, de responsabilidade para você permitir que isso aconteça, né? Aí seria positivo. Muito bem colocado. Pena que ninguém está escutando agora. Não, tem todos os nossos espectadores. Mas aí. É o que você tem que fazer. Responsabilidade, olhar para frente, focar. Né? Eu acho que é isso que faz diferença na economia, na política, no esporte. É foco, né? Você tem que ser obstinado para... Tá. Você acha que o Sérgio Massa, como ministro da Economia, está fazendo um bom trabalho? Ou você acha que teria uma outra pessoa boa para colocar no lugar dele? Eu acho que ele está fazendo mais do mesmo, né? Não está mudando. Então, mais do mesmo, você vai ter mais do mesmo. Sabe, uma coisinha aqui, outra ele lá. Ele está correndo atrás do prejuízo, como a gente diz aqui no Brasil, né? Parece uma política econômica de remendos, como você mesmo disse, de não ver muito adiante, tentar resolver só os problemas imediatos. E você tem que olhar um pouquinho mais longe. A Argentina não vai acabar com a eleição esse ano, né? Nem o Brasil vai acabar, sabe? A gente tem que começar a parar de olhar para 2000, inverter os últimos dois números. Em vez de olhar para dezembro de 23, olhar para dezembro de 32. Que Brasil que a gente quer? Que Argentina a gente quer? O que a gente tem que fazer para chegar lá? E depois você faz como uma meta. O que eu tenho que fazer para chegar lá? E vai ajustando o caminho. Ao invés de ver, vamos resolver e amanhã Deus dará, né? E tem uma questão positiva da integração que você estava falando, que acontece, né? A gente já tem muita coisa, mas na Copa do Mundo a gente teve muitos brasileiros torcendo para a Argentina. E acho que até o Lula fez uma pesquisa no Twitter. Você vai torcer para quem? Para a Argentina ou para a França? E ganhou a Argentina, né? Os brasileiros muito mais, né? É bonito isso. Você sabe que o Ariel Palacios, o jornalista, ele escreveu um livro muito bom, Os Argentinos, né? E aí ele fala que os brasileiros amam odiar os argentinos. Sim. E os argentinos odeiam amar os brasileiros. Normalmente, quando a Argentina está fora da Copa, os argentinos torcem para o Brasil. Eles não entendiam como os brasileiros podiam torcer para a Alemanha. Minha mulher é brasileira. Aí a gente estava na Copa lá, e ela não sabe, ela conhece o marido que ela tem, né? Aí estava na Copa lá e tinha um monte de gente torcendo para o Brasil. Falei, Marta, você vai ver. E eram só argentinos torcendo para o Brasil, vestidos de camisa amarela, tudo. Os argentinos gostam, a fantasia de todo argentino é Búzios, Floripa, né? Agora Jericoacoara para o kitesurf, quer dizer... Uma coisa que está nesse livro do Ariel Palacios, os argentinos se referem muitas coisas do Brasil como o mais grande do mundo. Né? O mais grande do mundo. Tipo Maracanã, o mais grande do mundo. E tem um certo carinho ali, né, em se referir. A briga mesmo é com a Inglaterra, né? A briga mesmo no futebol e tudo é com o Uruguai. O Uruguai, quando tem jogo de futebol argentino-Uruguai, né, aí é o jogo duro, né? O Uruguai, por exemplo, Copa América, que é o torneio mais antigo entre países do mundo, o Uruguai tem 16, a Argentina tem 15, né? Então, é acirrado. E o Uruguai tem 1/10 da população argentina, né? Então, a briga no esporte é com o Uruguai, né? Uma coisa que eu acho interessante no que você mencionou da torcida brasileira na Copa, que eu chamaria de fator Messi. Eu acho que muita gente quer
sente uma rivalidade acirrada com a Argentina aqui no Brasil e que em outras circunstâncias talvez não torcesse pelos argentinos, queria muito que o Messi coroasse a carreira dele com uma Copa do Mundo, que é o maior jogador do mundo já há muitos anos, é mundialmente reconhecido assim, e que já estava na hora de ele ser recompensado em nível internacional, comandando a Argentina numa Copa. No fim, foi o que aconteceu, de fato. Eu acho que teve um pouco isso. Teve muito isso, o Messi foi especial, mas o Messi foi especial também porque o time inteiro estava integrado, um time novo, focado no esporte, você não viu nenhum escândalo de nenhum jogador argentino para nada, jogando limpo, focado, sabe? E eu acho que isso, as pessoas respeitam isso, você respeita um rival que segue as regras, que faz tudo certinho. O grupo parecia muito fechado com o jovem treinador, né, que é o Lionel Scaloni, e o Scaloni teve a coragem, digamos assim, de mudar o time conforme o adversário que ele ia enfrentando ao longo da Copa. Contra a Croácia ele reforçou o meio-campo, contra a França na final ele botou o Di Maria pela esquerda, que não era a posição habitual dele, enfim, ele era não tinha... E era arriscado, né? Porque ele podia não dar certo. Mas ele mudou e deu certo à medida que a Argentina foi avançando no torneio. Foi, mas o Scaloni entrou lá como suplente, né? Todo mundo fala, não tinha nenhuma experiência, nunca tinha dirigido um time, nada. E ele foi perseverante e fez o que o Scaloni fez, o que todo mundo tem que fazer em todos os aspectos da vida. Foca no que tem que ser feito, e faz bem feito, e não desvia. E eu acho que isso, né? Tem até alguém, eu falei outro dia, né, que era para pôr o Scaloni como ministro da Fazenda, aí me falaram que já tinha alguém que propôs ele para ser candidato a presidente, né? Não duvido. Ele trouxe agora uma das coisas que chamou atenção também na Copa do Mundo é que tinha muito argentino lá torcendo, né? E a gente fala aqui muito dos problemas da Argentina, então uma inflação de 95% no ano passado, né? Não consegue controlar os gastos, mas tinha um monte de argentino lá no Catar, né? Como é que você, que é economista argentino e nordestino, explica? Eu com inveja, eu queria estar lá também. Eu queria estar lá também. Eu até me ofereceram uma passagem de presente se eu conseguisse ingressos, né? E não consegui. Mas, bom, inveja, a primeira, a segunda, a terceira sensação, inveja. Não, os argentinos são mais intensos, de maneira geral, que os brasileiros em algumas coisas. No futebol, são muito mais intensos. Eu tinha um treinador de rugby que falava, se tua mãe tá no campo e não está com a camisa do time, é grama, você pisa em cima, né? Não que ele não fosse mas é isso que os argentinos estão, né? E a chance de ser campeão do mundo, né? Quer dizer, escapou. Quando vieram aqui quando a Copa foi aqui no Brasil também, 2014, cheio de argentinos, né? Mas o que impressionou é que eles tinham a capacidade financeira de pagar essa viagem, não? E eles tinham até, acho que o dólar Qatar. Né? Que isso é um dólar. Você pode explicar o que é um dólar oficial? Essa é uma coisa interessante para você explicar para os espectadores essa miríade de dólares que tem na Argentina. Se você vai trocar numa casa de câmbio, você tem o dólar. Vou dar números redondos, né? Em números redondos, o dólar oficial está 160. Aí, se você vai comer num restaurante, alguma coisa, às vezes eles põem até o preço em dólar, né? Está 360. Números redondos, né? Aí, um 360 e outro 160. Então, se você vai na casa de câmbio, aqui eles também fazem isso em Guarulhos. Se você chega, eles te dão uma lascadinha na taxa. Aí, o que acontece? O governo tinha que vender dólares para as pessoas irem. Mas você quer pagar o dólar? Aí eles fizeram o dólar Qatar. É o dólar oficial, mais uma série de taxas e impostos para chegar no dólar negro, no dólar, nos 360. Então, 160 mais 30 centavos por isso, mais 50 centavos. É toda uma burocracia. Mas aí se chamava dólar Qatar. Você tem o dólar soja também. O que acontece? O exportador de soja não quer receber o dólar oficial. Aí eles fazem um dólar soja, que é um pouquinho mais, ele vai até calibrando o dólar soja para entrar em mais ou menos dólares na Argentina. Então, ele vai administrando as taxas. Aí tem o dólar Coldplay, que para shows, né, para pagar. Então, você funciona como se você tivesse
3 moedas ou 4 moedas na Argentina. O peso, que você usa para pagar, para contratos, o dólar oficial, o dólar negro e outros dólares, né? Eles chamam de dólar blue, né? O do mercado negro, e que, na verdade, é o que vale, né? É o que vale. Na Argentina, você pensa em dólar, você faz conta em dólar, você vai tomar um café, sei lá, o café custa, só para ajustar, custa R$5. Você, como argentino, você não vê R$5, você vê $1, né? Você vai almoçar, está escrito R$60, né? Você não vê R$60, você vê $12, né? Você está sempre fazendo a conta. Todo mundo faz a conta, mais da metade da população faz poupança em dólar. Quem consegue poupar, né? Tem muito brasileiro que se empolga quando tem uma desvalorização do peso, achando que vai poder viajar na Argentina e gasta pouco, né? Isso não acontece por causa disso, né? Gasta menos do que aqui, né? Mas, de maneira geral, os preços são em dólares. E o Rogério bem lembrou que na Argentina subiu mais o preço do vinho. Por quê? Porque o vinho é dolarizado, né? Então, sobe o dólar negro, sobe o preço de tudo. Você paga em dólar, você faz conta em dólar. E tem preços que são estáveis em dólar. Eu estava mencionando para vocês, eu compro sempre mocassim. Faz 40, 50 anos que eu uso mocassim Guido, né? Que é gostoso, cai direitinho. E está em $100. Nunca variou. Em pesos está o preço lá, mas você vai lá, é $100. $100 sempre. Sempre, não varia, né? Agora, se o vinho e o álcool tá subindo de valor lá, e eles são produtores de vinho, então acho que uma solução que os peronistas podem fazer, e já deve estar pensando nisso, é proibir a exportação de vinho, que nem eles fizeram com a carne, porque aí você segura o vinho no país e aí aumenta a quantidade, diminui o preço e a população tem acesso. É uma boa ideia a gente ir para lá. Eu vou apoiar, e a gente vai. Você pode trazer 12 litros de vinho, né? Olha, e 12 litros são 15 garrafas, 16 garrafas, né? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Então, se eles fazerem isso, a gente corre para lá. Exatamente. Ou bebe lá, né? Ou bebe tudo lá. Alguma outro assunto que vocês acham que ficou de fora, que é importante tratar? Já falamos de economia, já falamos de eleição, já falamos de Copa. De futebol, vinho, podemos falar de história. Porque eu acho uma coisa que o Brasil é melhor do que a Argentina, instituições no Brasil são mais fortes do que na Argentina. É interessante. Quando teve a independência do Brasil, até se discute se foi no dia 7 de setembro ou não, Dom Pedro acordou como rei do reino de Portugal, Brasil, Portugal e Algarves, e foi dormir como imperador do Brasil. Não mudou uma lei, não mudou nada. Receita Federal, hoje, aqui no Brasil, é continuidade da coletoria lá do Brasil Colônia. Você tem as instituições fortes. Diferente da Argentina. Na Argentina, quando você teve a Revolução de Maio, em 1810, que Napoleão invadiu a Espanha. Então, os argentinos continuaram leais ao rei, mas não queriam servir a França. Então, eles fizeram a Revolução de Maio, né? 25 de maio, e se emanciparam. Só que o vice-rei espanhol, né, levou embora todas as instituições. Fez isso na América Latina inteira, da Colômbia até agora, e você ficou sem instituições. Você teve que começar do zero a fazer as instituições. Por isso que o resto da América do Sul se fragmentou tanto. Dependeu a América muito espanhola de se fragmentou. E você vê que aqui, em algumas transições, por exemplo, você mudou de império para a república, não aconteceu absolutamente nada. Tudo igual. Na Argentina tem na América do Sul como um todo, por falta disso. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, uma coisa que provou para o Brasil, fora outras medidas tomadas pelos imperadores, que fazem do Brasil mais estável. Você me lembrou, falando nisso, instituições, você me lembrou o caso do INDEC. A gente estava falando do índice de inflação do INDEC, que é uma espécie de BGE argentino, para quem não sabe. Agora, o INDEC foi seriamente cooptado pelos governos kirchneristas anteriores, a ponto de não
não havia durante um período nenhuma confiança na inflação que eles apuravam. E aqui no Brasil, mal ou bem, o IBGE sobreviveu e vem sobrevivendo a governos de variadas orientações ideológicas. Então, acho que isso vai na linha do que você está falando de instituições mais sólidas, digamos assim. Isso é muito bom, isso é uma coisa que tem que se admirar no Brasil. Né? Agora eu trouxe... A gente teve domingo os atos da Hora da Canarinha, aí o pessoal que invadiu o STF. Baderna em Brasília. Isso não seria um sinal de fraqueza das instituições, porque a gente não teve o patriota invadindo a Casa Rosada, nem os tribunais, nem o Congresso em Buenos Aires. Bom, a Isabelita teve que sair de helicóptero, de la Rua também, tiveram que ser fugidos. Aqui você teve 4 golpes de Estado, né? E nunca invadiram, mas não deram bola. O Jânio Quadros, que anunciou, querendo apoio popular, pode ir embora, não quer seguir as regras, vai embora. Não, e na Argentina a gente teve aquela convulsão de 2001 do Fernando de la Rua, né? Que o país teve o quê? 4 presidentes no período curtíssimo. Não, instituições no Brasil são muito fortes. Obviamente, com o passar de tempo, estão se fortalecendo nos outros países, mais conhecimento, mais educação. Mas, nesse sentido, eu acho que o Brasil é admirável. Todas as instituições. É verdade que estão acompanhando uma burocracia muito grande, né? Você não manda ninguém embora, sabe? Você tem poucos ganhos de produtividade. Mas são sólidas as instituições brasileiras, né? E eu dei o exemplo eu fiz uma provocação aí dos atos de 8 de janeiro, né? Mas teve uma reação imediata, né? Sim. A revolução que eles estavam planejando aí, o golpe, não aconteceu, né? A coisa não foi adiante, teve uma resposta. A gente discute agora se a resposta está dentro dos parâmetros legais e como que isso tem que ser feito. Se é adequado, em que medida é, mas enfim, houve uma resposta. A resposta está dentro dos parâmetros legais. Mais do que democracia, instituições. Mas, nós temos que respeitar as regras do jogo. Tem regras do jogo, vamos seguir. Lá, o Rogério tem um bom exemplo, né? Mudam as estatísticas, coisas assim, que aqui não aconteceu, o que é muito positivo, né? Ótimo. Legal. Troster, super obrigado. Obrigadíssimo pela presença. Pela conversa, foi muito legal. Que bom, gostei Além muito. das questões de economia, trouxe um monte de coisa bacana aí, de história, de cultura, do mocassim. Próxima vez que eu for para Buenos Aires, vou comprar um mocassim. Vamos experimentar o Guido, já que você está fazendo a propaganda. Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Se bem que $100, agora que são 500, tem que fazer a conversão. Conta ao contrário. Mas compra, vale a pena. Vale a pena. Eu tenho também uma pastinha do Guido, mas a pastinha meu sogro comprou. Aí, quando meu sogro morreu, ele comprou a pastinha bonita, eu uso ela direto. E quando meu sogro morreu, depois de 30 dias, eu estava voltando da missa, aí falei para a viúva dele, o que eu sinto, lamento, é que ele tinha me prometido um dote de 1 milhão e não me pagou. Aí ela foi mais rápida do que eu falei, não, ele estava aguardando para você, né? Aí chegou lá na casa, ele tinha um cofrinho que ele punha as moedinhas, ele estava economizando. Não sei se chegou 1 milhão aqui ainda, né? E aí estava a pasta lá, ele me deu a pasta do Guido também. E a pasta combina com o mocassim? Combina. Olha, que legal. Tá bom. Troster, muito obrigado. Então, esse foi o 8º podcast Latitude. Agora, então, novo horário, sábado às 6 da tarde. A gente sempre vai aparecer aqui no YouTube e nos outros canais comentando as notícias e, enfim, a diplomacia brasileira também e notícias do resto do mundo. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, espalhem o horário novo do Latitude. É para vocês que a gente faz o podcast. Espero que vocês gostem, que ajudem o Google a entender que o conteúdo é interessante. Obrigado, boa noite. Bem lembrado. Boa noite. Boa noite, obrigado. E Messi é melhor que Pelé e Maradona. Opa! Deixou a polêmica para a última linha.